Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial de Eleições 2016. Como eu citei no início do programa, durante esta semana nós estamos recebendo aqui os candidatos a prefeito de Rio Branco, conversando com cada um deles, um programa inteiro dedicado a cada candidato, para que possa apresentar suas propostas, conversar com os eleitores, enfim, debater a realidade social de Rio Branco, para que você possa tomar a sua decisão de forma consciente. Então, daqui a pouco, eu recebo aqui o candidato Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, que será o nosso entrevistado de hoje. Antes de convidá-lo, deixa eu falar aqui dos nossos amigos da Copserge. Quero abraçar aqui a Copserge, a cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados, trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar a oportunidade, a Copserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. Esse é um lugar onde todos têm a oportunidade de crescer, realizar seus sonhos, uma organização de trabalhadores que presta um grande serviço à sociedade, Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o candidato a prefeito de Rio Branco pela Rede Sustentabilidade, Carlos Gomes, por favor. Boa noite. Boa noite, Tudo Rogério. bem? Seja bem-vindo. Obrigado. E eu lembro, mais uma vez, ao nosso telespectador que as entrevistas serão todas cronometradas, todos os 4 candidatos que virão aqui terão tempos iguais para que possam expor de forma democrática e igualitária suas ideias e seus projetos para a capital. Então, Carlos, e eu quero começar com você dando o seu boa noite e também se apresentando ao nosso público, falando um pouco mais da sua proposta enquanto um candidato jovem, uma cara nova no processo político, que representa um novo movimento político na sociedade, que é a Rede. Boa noite, Rogério. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que a TV está nos dando de convidar a Rede para apresentar suas propostas, para falar da cidade que a gente vive e da cidade que a gente quer. E nesse sentido, a Rede ousa em ter uma candidatura jovem, com 2 jovens, o Gabriel, que tem 22 anos, eu que tenho 27 anos, o Gabriel, que é advogado, eu que me formei primeiramente em serviço social, mas atualmente curso Economia na Universidade Federal do Acre, e da importância que é para a juventude que hoje sofre com uma onda crescente de marginalidade, ver em 2 jovens ousando em disputar um processo político, no estado em que forças políticas se acham donas do estado, da prefeitura e sobretudo da vida de muitas pessoas. Então ousar, Rogério, em ter uma candidatura jovem é um foco de esperança para uma geração que está desacreditada, que está um pouco perdida com relação a tudo isso que passa o país, que passa o Acre, que passa Rio Branco. A ideia central do programa da Rede é a sustentabilidade. E muita gente ainda acha que sustentabilidade é um mero conceito ligado à questão ambiental. E não é só isso, né? Práticas sustentáveis, elas podem ser presentes em qualquer realidade da gestão pública. Como é que você pretende trabalhar esse conceito? Como é que a Rede sonha em implantar isso num município tão complexo como o nosso? Sustentabilidade, Rogério, nada mais é do que o dia a dia da gente, a dona de casa que usa de forma correta a água, por exemplo, quando vai lavar roupa, é quando na administração pública a gente consegue ter uma eficiência no uso disso tudo, da água, da energia, é diminuir o consumo de energia. A sustentabilidade nada mais é do que o dia a dia, é utilizar de forma eficiente os recursos que a gente tem, né, sem prejuízo para o conjunto da sociedade ou para o meio ambiente. Porque hoje o que se questiona muito não é só a competência técnica do gestor, mas sobretudo questões relativas ao caráter, né, à ética, ao comportamento que é cobrado dos políticos no trato com a coisa pública. Hoje o Brasil, o Acre, Rio Branco passa por uma profunda crise que é exatamente em razão dessa falta de ética, da credibilidade que os políticos têm para com aquilo que é público. Apesar disso, há muitas pessoas sérias e honestas no Brasil que têm uma longa vida pública e que
tem compromisso com aquilo que é público, com os interesses da população. Eu te dou alguns exemplos. A gente tem Marina, a gente tem um Pedro Simão, a gente tem uma Heloísa Helena, mas por mais que a gente tenha ainda outros políticos no descrédito, o nosso compromisso é ter uma cidade melhor, valorizar os servidores de carreira, promover as transformações necessárias para a educação. Nós vamos aprofundar alguns temas, mas nesse primeiro bloco eu quero abordar alguns aspectos do programa. Por exemplo, eu vi lá um termo, fisiologismo de coalizão, se referindo ao sistema político brasileiro hoje, em que o executivo ele tem que ter acordo com as várias forças políticas no legislativo para poder governar. Esse fisiologismo de coalizão, com quase 40 partidos, enfim, isso é sustentável, não é? Onde é que entra a sustentabilidade nisso? É totalmente sustentável. Esse fisiologismo de coalizão, como a gente coloca, nada mais é do que a barganha, do que comprar apoio para aprovar projetos, para a manutenção do projeto de poder. O Brasil hoje é o exemplo fiel de que o fisiologismo de coalizão nos levou aos maiores retrocessos. A presidente afastada, a presidente Dilma, ela materializa isso no seu dia a dia da gestão pública, de que ter uma agenda para um país em torno de um projeto de poder, sem o compromisso efetivo com uma cidade melhor, com um país melhor, com um estado melhor, nos levou aos maiores retrocessos que a gente está vivendo. Então é totalmente sustentável hoje, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional, ter uma política de coalizão em torno de projetos espúrios de poder. A gente precisa ter compromisso com o interesse público, a gente precisa ter compromisso com instituições fortes. Mas vejamos, se o candidato da rede consegue se eleger, ele ia governar naturalmente de acordo com as regras estabelecidas, ou seja, esse fisiologismo de coalizão, porque você vai ter lá uma Câmara de Vereadores com uma bancada de oposição, uma bancada de situação, vários partidos, vários interesses. Como que se daria então essa relação? Rogério, eu acho que antes de tudo, a forma como se ganha determina como se governa. Quando você discute no mérito, quando você apresenta soluções para os nossos problemas, quando a gente reforça aquilo que é importante para o conjunto da sociedade e a gente envolve a sociedade, faz com a sociedade para a sociedade, a correlação de forças é outra. Os partidos, ou grande parte deles, tem a cultura de fazer para a sociedade, mas de resolver no campo político sem envolver a população. Eu acredito que é possível uma nova forma de governar com participação popular, com participação cidadã, de modo que as tomadas de decisões elas sejam compartilhadas com a sociedade. E aí, nesse sentido, a relação espúria estabelecida hoje no Congresso Nacional, enfim, nas Assembleias Legislativas ou na Câmara Municipal, ela pode ser mudada. Eu acho que o respaldo popular, a legitimidade de um gestor, ela consegue incidir na forma de fazer política e no diálogo que se tem com as câmaras. Mas hoje há um desinteresse muito grande da população pela classe política em função de tudo que acontece. O descrédito da classe, quais seriam os mecanismos para trazer essa população? Rogério, o que nos move é o interesse de mudar, de inovar, de qualificar, de renovar e de atualizar o processo político. Não o descrédito que hoje está existente. A nossa candidatura ela só é possível porque a gente acredita numa nova forma de fazer política, numa outra postura. Então, para a gente, o que nos move é esse sentimento de mudança que é compartilhado com outras pessoas. Esse sentimento de transformação da forma de fazer política não é característico e único da rede. A rede é mais uma ferramenta que se dispõe a atualizar o processo político, mas que dialoga com outras mentes e corações que têm o mesmo interesse. Eu já vou entrar em alguns temas específicos do programa de governo, por exemplo, a questão da transparência. É uma coisa que se discute muito, né? Como é que você vê esse item dentro da gestão e o que a rede prega para que a transparência de fato seja efetiva? Rio Branco, em pesquisa recente, foi uma das cidades mais transparentes, mas se você vai no site da Prefeitura de Rio Branco, você encontra dificuldades para localizar informações sobre a quantidade de cargos comissionados que a gente tem, sobre quanto que o município está gastando dentro daquilo que foi projetado no orçamento do município. A nossa prioridade é a transparência desses gastos públicos e dar publicidade para a população, não só enquanto site, mas em periódicos, para que a população tenha acesso a como que a administração pública está pautando aquilo que é de interesse público, sobretudo o orçamento. Então é fundamental que a gente possa sair do campo virtual e criar outros mecanismos impressos de difusão desses gastos, desses dados. Isso entra no campo da governança, onde tem um outro fator que está bem próximo, que é a participação da sociedade, né? Aí vem lá o termo orçamento participativo, que o programa de vocês coloca, né? Isso já é uma coisa até muito difundida, mas pouco praticada. O que seria a diferença, no caso da rede, de outros partidos de esquerda que também propuseram isso? Então se fala a rede enquanto de esquerda,
É importante que a gente diga que essa polarização, essa dicotomia que divide um lado como se fosse bons e outro como se fosse maus, para a gente não existe. A gente entende que há aspectos importantes em diversos campos políticos e a gente pode extrair disso aquilo que é melhor para todo mundo, sem desqualificar quem quer que seja a partir do seu campo político ideológico. Mas voltando para a indagação que você faz sobre a transparência, sobre o processo político, a gente entende, Rogério, de que é possível a gente inovar, renovar, qualificar e atualizar o processo político. Mas em relação ao orçamento participativo, o orçamento, a gente daria? decide, Rogério, inclusive a gente colocou no nosso programa de governo, que a gente decide com a população a quantidade do orçamento que vai ser executado de forma participativa. Eu acho que a gente precisa inverter essa lógica atual. Então, com a população, a gente decide o orçamento que vai ser executado pela Prefeitura de Rio Branco. E é o que consta no nosso programa de governo. Eu acho que priorizar a participação popular na tomada de decisão sobre a execução do orçamento participativo. Inclusive, quanto que vai ser o orçamento que vai ser definido para a execução participativa. Mas os governantes, de forma geral, eles defendem uma certa margem de manobra nos orçamentos e muitas vezes as câmaras, as assembleias compactuam com isso, até em função do imprevisível que é numa gestão pública, às vezes despesas que têm que ser sanadas, independente daquilo ter verba ou não. Quer dizer, nesse caso, a rede também defende um pouco essa concentração de poder do Executivo? Não, pelo contrário, Rogério, como eu estou te colocando, a gente quer definir com a população quantos % do orçamento participativo vai ser executado pela Prefeitura de Rio Branco. Então essa execução, ela parte de um diálogo com a sociedade, uma conversa com a sociedade para definir quanto é a porcentagem do orçamento que vai ser executado de forma participativa pelo município de Rio Branco. Eu quero já pedir ao candidato que nos dê licença, porque nós temos que fazer um intervalo, nós temos aí 9 minutos e 31 segundos, a gente faz o intervalo agora e retoma essa conversa no próximo bloco com o candidato Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, candidato a prefeito de Rio Branco.